Olá, muita gente me escreve pedindo uma leitura leve. Eu entendo perfeitamente, nem sempre a gente está com vontade de ler um Dostoiévski, né? E toda vez que eu penso num escritor de leitura leve, eu penso em Fernando Sabino. Acho que o escritor mineiro conseguiu retratar muito bem a nossa sociedade, falar coisas muito sérias, mas com bastante leveza. Eu acho que é sempre um prazer ler Fernando Sabino, principalmente esse livro que é o nosso vídeo de hoje, A Mulher do Vizinho. Eu tenho outros vídeos aqui do escritor. Eu tenho seu primeiro romance, que foi Encontro Marcado. Encontro Marcado, se você pretende algum dia ser escritor, eu acho que é um livro imperdível, e mesmo que você não queira ser escritor, é um livro muito bom. E eu tenho também o vídeo sobre o seu segundo romance, O Grande Mentecapto, que foi lançado muitos anos depois do primeiro. Eu vou deixar os links na descrição, que é aquela ideia sempre da gente ter um painel com a obra do escritor, né? Não basta ver o vídeo de hoje, mas tem também ver os vídeos, outros vídeos do Sabino aqui no canal. A Mulher do Vizinho é um livro de crônicas. Durante muitos anos, o Sabino dedicou-se exclusivamente às crônicas, por isso que tem inclusive um grande intervalo entre o primeiro e o segundo romance. Quem me segue sabe que além de escrever crônicas toda terça-feira no meu site, eu sou uma pesquisadora da crônica brasileira, né? Eu trabalhei com crônica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então é um gênero que eu gosto muitíssimo, porque é leve e retrata a nossa sociedade, talvez como nenhum outro, né? Com a rapidez de nenhum outro gênero. Grandes escritores brasileiros como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, enfim, eu poderia citar um monte aqui, e escreveram crônicas. Escrever crônica é um exercício muito interessante para chegar depois nos contos ou nos romances. Logo na dedicatória que tem aqui da Mulher do Vizinho, o Sabino, essa dedicatória ele faz ao seu amigo e também escritor Otto Lara Rezende. E ele diz que o Otto ajudou a escolher os 70 textos, de preferência curtos, que fazem parte do livro. Ele conta também que o Lara Rezende muitas vezes inspirou a crônica ou até mesmo foi personagem da crônica. Então, são crônicas curtas, a maioria de apenas 2 páginas, no máximo ali 3 páginas, e algumas são muito engraçadas. Eu fui reler para fazer o vídeo, tem algumas que eu cheguei a rir em voz alta. Todas, então, têm uma característica em comum, essas crônicas que estão nesse livro, porque elas contam uma história. Se o Sabino sentasse para desenvolver um pouco mais o texto de muitas crônicas desse livro, seria facilmente transformada em conto, porque ela tem a narrativa da história, tá? Sabino também utiliza com frequência o discurso direto, os personagens conversam livremente, o que é um recurso bastante interessante para deixar a narrativa mais leve. Por isso que é um texto tão gostoso e ágil, que muitas vezes, gente, parece uma conversa de bar, ou então um relato feito entre amigos, tá? Eu gosto muito do discurso direto, quem me segue sabe, e eu gosto do discurso direto em linhas separadas, eu não gosto de dentro do mesmo parágrafo, eu acho que dificulta a leitura. Embora o livro seja composto, então, por dezenas de textos que falam dos mais variados assuntos, dá para a gente destacar alguns temas que são mais recorrentes. Eu vou citar 3. O cotidiano urbano, já que as histórias
se passam no Rio de Janeiro. Ele é mineiro, mas ele mora no Rio, capturando a alma da cidade e a malandragem carioca, mas aí é a malandragem no bom sentido, né? Não o malandro que virou bandido. Um outro ponto são os desencontros amorosos. Então, a relação entre homens e mulheres, que é cheia de maus entendidos, de situações de ciúme, às vezes reais e às vezes infundados. E um terceiro tema que também aparece bastante é o absurdo do comum, situações absurdas, em que o escritor mineiro, ele pega um fato pequeno, como por exemplo, um homem que fica preso do lado de fora do seu apartamento apenas de pijama, e ele transforma isso numa epopeia de erros, tá? Então é muito legal quando ele pega essas situações meio absurdas. A crônica que dá título ao livro, né, A Mulher do Vizinho, conta a história de uma mulher casada com um sueco. Eles tinham filhos que passavam o dia inteiro ali jogando futebol com bola de meia. Quem conhece bola de meia, né, sabe que a bola de meia ela não estraga nada, porque ela é muito leve, né, muito macia. Mas na mesma rua morava um general muito antipático, né, que implicava com o futebol das crianças, principalmente quando a bola de meia batia no carro dele. Não fazia nenhum estrago, mas ele era um chato, né? Vamos combinar. E aí esse general, um belo dia, pediu que o delegado ali do bairro intimasse o sueco, que era o pai dos meninos, para ir à delegacia. Então vai o marido e vai a mulher. E o marido sueco era um tipo tímido, um pouco desleixado nas roupas, né? Não parecia que ele era um grande industrial, que na verdade ele era. O delegado, vendo aquela figura ali que ele imaginou que fosse simplória, né? Passou um sermão, um sermão mal educado, meio que ofendendo o sueco, né? Chamando o sueco de gringo, que é um termo meio pejorativo, tá? O sueco ouviu tudo quietinho, quando acabou, pediu para sair e saiu. Só que a esposa ficou, e aí ela fala pro delegado que ele não tem o direito de falar assim com o marido dela, chamá-lo de gringo, ou então chamar os filhos dela de moleques, né? E que ela era brasileira, prima de major, sobrinha de coronel e filha de general. O delegado fica assim parado e pergunta: o general é da ativa? Olha só a ideia. E aí ela fala assim, é da ativa, né? Então ali acaba a discussão nessa disputa, né, de quem tem mais poder. E é uma coisa, o livro se passa em 1962, mas é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Aquela coisa do brasileiro arrogante. Você sabe com quem eu estou falando? Toda vez que eu ouço isso, eu tenho vontade de falar, não sei, nem quero saber. Então, essa coisa de querer ganhar no grito, né? De não ter argumento, então, quer mostrar que ou é mais rico, ou tem mais poder, enfim, uma pobreza de caráter, né? Então, essa é a crônica, e eu gosto dele ter escolhido essa pro título, porque não tem nome a mulher, e não tem nome o sueco, e não tem nome o general. Então essas pessoas que fazem parte dessa crônica pode ser qualquer um, pessoas que normalmente a gente conhece, né? Tanto pessoas que se arvoram muito importante, como aquelas que abaixam a cabeça, e como aquelas que, como mulher, se revolta dessa síndrome do pequeno poder. Gente, é um livro muito gostoso de ler,
O brasileiro não tem muito hábito de ler livros inteiros de crônica, lê um aqui, um ali, mas perde uma leitura que é uma delícia. Então, crie o hábito de ler livros de crônica. Enfim, A Mulher do Vizinho é uma mistura que eu vou dizer que é irresistível, de humor, de ironia, de observação, né, que ele faz da sociedade brasileira, das fraquezas humanas. Vale muito a pena, então se você quiser uma leitura leve, gostosa, leia A Mulher do Vizinho. E se você quiser conhecer minhas crônicas, como eu disse antes, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, compartilhe, vamos fazer crescer a leitura de crônicas no Brasil. Até o próximo post.